Esse projeto de ensino, ele é resultado do programa Formar, que é uma parceria entre a FAPEMA, através do edital Professor Cidadão do Mundo, e a Universidade de Coimbra. O nível de ensino que este projeto foi aplicado foi ensino médio integrado ao ensino técnico. Os estudantes são estudantes do primeiro ano. Os componentes curriculares são Sociologia e Geografia, e a duração foi de 22 de agosto a 15 de setembro. As metodologias ativas usadas foram sala de aula invertida, gamificação e puzzle de Aronson, e as tecnologias foram essas que vocês estão vendo. Este projeto de ensino também está focado no ODS 4. Então, nosso foco é no letramento racial e digital, onde também focamos na década internacional de afrodescendentes, já que somos uma escola associada à Unesco. Conteúdos: os africanos no Brasil, que foi um vídeo disponibilizado no Edpuzzle, o processo de formação histórico, um texto discutido na metodologia Puzzle de Aronson, cultura, identidade e racismo, a partir de um jogo disponível na sala de aula invertida, e o Ubuntu, que foi o fechamento da aula. Sobre metodologia ativa gamificação. Eu e a professora de Geografia e a área de Humanas, pensamos na questão dos emblemas. Era uma turma com problemas de comportamento, de relacionamento. Então, esses emblemas, essas características que estão envolvidas no incentivo, na motivação dos alunos, foram assim, importantes, porque por conta desse histórico, né, de atrasos nas aulas, de não ficarem atentos aos comunicados. Então, a gamificação levou em conta a questão da pontualidade, e a questão da perda e da prevenção, esse sentimento de eu tenho que me esforçar para fazer o check-in na aula, chegar cedo, chegar a tempo, para eu pontuar nesse emblema, adquirir esse emblema de pontualidade. Isso foi muito ativado, né? Essa vontade de pontuar e o medo de, lá no check-in, nesse site, eles ficarem com um horário assim, muito distante do horário que era o combinado. Metodologia ativa gamificação. Usamos o Word Wall e tem uma opção de ganhe ou perca. Eles têm que fazer uma aposta, esse sentimento, de novo, de perda ou prevenção foi ativado, e eles tiveram, mais uma vez, que desenvolver essa competência da colaboração, né? O sorteio dessa equipe foi feito no Classroom Screen novamente. Eles tiveram que desenvolver a democracia para decidir o valor da aposta. Então, não era somente o cognitivo ali sendo desenvolvido, o conhecimento. E nessa atividade, nessa aula, a gente resgatou as aprendizagens do vídeo do Edpuzzle, né? Então, da sala de aula invertida, uma atividade feita em casa, foi resgatada agora na aula presencial. A sala de aula invertida, ela foi feita usando o Edpuzzle, sempre com feedbacks. Os feedbacks foram essenciais para dar esse sentimento de que nós estávamos presentes, e para eles saberem o estágio de desenvolvimento deles, da aprendizagem. Os feedbacks, eles eram assim, muito de parabéns, você conseguiu, estamos orgulhosos de você pelo esforço, e dávamos assim brindes, né, algum presente simbólico, como cartão de débito, uma passagem, sempre algo voltado ao projeto, né? Tipo, uma passagem para o passeio que nós vamos fazer, a turma vai viajar para visitar um quilombo. Então, isso motivava muito eles, o fato de eles terem uma premiação, e também o próprio desafio de descobrir a palavra. Então, eles sempre voltavam no texto, voltavam para assistir ao vídeo, e isso reforçava a aprendizagem. As competências socioemocionais, elas foram desenvolvidas porque não só teve esse respeito pela fala do colega, mas os alunos conseguiram ser influenciados e elogiar, né, a capacidade argumentativa do colega, da colega, e tiveram a humildade de concordar com a opinião e mudar de grupo, né? E isso repercutiu na mudança de gráfico do concordo, que antes tinha 17 e depois passa para 6, né? Os resultados obtidos: conseguimos colocar mais de 20 estudantes na sala do Common Space, nas aulas, sendo que em outras situações onde estávamos com a online não apareciam nem 10 alunos. A sondagem feita no Meetmaker apontam que os alunos precisavam de tutoriais em alguns casos, principalmente no uso do Edpuzzle. Alguns estudantes
entravam na sala virtual quando a gente usou o Canvas Space 30 minutos antes da aula. Então, isso mostrou a motivação e a curiosidade pelo uso das tecnologias digitais, mas mostra também a dificuldade que eles têm. Por isso, o letramento digital, a questão de eles aprenderem a fazer login, o que é uma conta, né, uma conta de e-mail, é importante. Eles terem, até mesmo a segurança digital, como eles podem se cadastrar, isso foi de suma importância. Os resultados obtidos e reflexões. A gamificação, ela nos mostra que os alunos tiveram mais motivação e mais engajamento em recursos educacionais digitais que tinham esse caráter de desbloqueio, de palavra secreta. Isso deixava eles bem motivados, bem persistentes em descobrirem. 88% dos estudantes acessaram os conteúdos da sala de aula invertida, tendo um aproveitamento acima de 8. Nós tínhamos que refletir a todo instante sobre os nossos recursos digitais, e o uso do Plixly nesse formato de discussão, de debate, desenvolveu a competência socioemocional e o relacionamento interpessoal entre os estudantes, uma vez que iniciamos o projeto com esse problema muito, muito forte na turma, e que quando iniciamos essa atividade, o que aconteceu foi que eles tiveram empatia, né, nas palavras, na escuta, e isso possibilitou, inclusive, a mudança de opinião, né, e também acreditamos que essa facilidade em mudar de opinião veio pelo fato de o estudante e o grupo que conseguiu fazer com que os outros grupos, os outros componentes da outra equipe mudassem de opinião, foi porque não usou o achismo para convencer, mas informações que todos dali da turma tiveram acesso, informações que estavam nos vídeos, nos jogos, no texto, e também da própria vivência, né? E da forma empática como essas informações, como esses argumentos foram colocados, né, em sala de aula. Isso foi muito enriquecedor para o projeto. Outra questão também muito relevante foi como os feedbacks, que a priori tinham esse caráter muito cognitivo, muito na aprendizagem, focado muito na aprendizagem, no crescimento dos conhecimentos, né, das competências a nível mesmo cognitivo do estudante, acabou refletindo no socioemocional desse estudante, na relação mesmo do afeto, na pedagogia da presença entre docente, entre professor e aluno. Era uma coisa que nós não esperávamos, mas o aluno se sentiu mais importante, né? Compararmos o desenvolvimento dos alunos, eles tiveram uma colaboração. No início que nós fizemos um sorteio aleatório, eles tinham um problema de relacionamento, mas na discussão foi muito produtivo a escuta ativa deles, o respeito pela fala do colega, e isso repercutiu no resultado do Plixly. A média de aproveitamento foi de 80 para cima, né? Nós tivemos 2 questões que 100% dos alunos acertaram. Então, a aprendizagem, ela de fato aconteceu, e se aconteceu foi por conta dessa escuta, né? Pela responsabilidade de cada indivíduo, a sala de aula invertida possibilitar a aprendizagem de todas e todos, uma vez que as alunas, os alunos autistas, as estudantes quilombolas, os alunos com deficiência, com dificuldade de locomoção, que têm dificuldade de acompanhar por algum motivo, todos eles tinham suas demandas atendidas. Os alunos autistas, por exemplo, demandavam muito, eles tinham foco, eles eram muito mais ágeis, né? Então, a gente tinha sempre material a mais disponíveis para esses alunos. O programa Formar foi essencial para a efetivação da Lei 10.639 de 2003 e empoderou a professora Nilde, que aprendeu as metodologias e conquistou seu maior prêmio. Ela conseguiu, com o projeto Aquilombar, conquistar esse prêmio pelo uso das tecnologias educativas e do letramento racial. A professora Ana Célia, de filosofia, também está em processo de formação, essa replicabilidade das tecnologias, das metodologias e o empoderamento, né, tanto dos estudantes como das profissionais docentes. E aqui eu finalizo meus agradecimentos à FAPEMA, às professoras de Coimbra,
pela essa formação do programa Formar, que me impulsionaram a conquistar, me prepararam a conquistar essas outras oportunidades pelo Gira Lab. Tem uma vaga no Copenhagen Institute for Future Studies, que é sobre também tecnologias na área da educação. Então, meus agradecimentos por essa oportunidade. E com uma frase de Angela Davis, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela.